Você já teve a sensação de estar empurrando uma pedra imensa, montanha acima? Só para quando você chegar perto do topo, você vê essa pedra rolar de volta para o início? E aí, quando você está exausto, você começa tudo de novo? A mesma montanha, a mesma pedra, o mesmo destino. Essa imagem, esse mito de Sísifo não é apenas uma história antiga. Para muitos de nós, é a descrição exata da nossa vida. Aquele relacionamento que parecia diferente, mas terminou exatamente como o anterior. Aquela meta de carreira que você sabota quando está prestes a alcançar. Aquele padrão de comportamento que você jurou abandonar, mas que sempre volta, como um velho e indesejado amigo. Se eu te dissesse que essa repetição, essa compulsão, ela não é um defeito seu, não é falta de força de vontade. Ela é um ciclo profundo, inconsciente e poderoso. Mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo é que todo ciclo pode ser quebrado. Autossabotagem. Todo mundo ouviu e ouve falar isso o tempo todo. Às vezes a gente mesmo fala, nossa, eu tô me autossabotando. As pessoas, de forma inconsciente, tendem a recriar os cenários mais dolorosos do seu passado. Nós estamos magneticamente atraídos a repetir padrões destrutivos, não porque nós gostamos do sofrimento, mas porque o familiar, mesmo que doloroso, ele nos parece mais seguro do que o desconhecido. É um mecanismo de lealdade invisível ao nosso passado, à nossa família, às nossas primeiras experiências de vida. Claro que tudo inconscientemente. E a parte mais desafiadora é que a maior parte disso acontece fora do nosso radar consciente. Sabe aquele homem que reclama do taxista preso na rotina, sem perceber que ele mesmo é porteiro do mesmo prédio há 20 anos? Mais ou menos isso. Nós vemos nos outros com clareza o que nós nos negamos a ver em nós mesmos. Entender isso é o primeiro passo. Nenhum de nós nasce uma folha em branco. Nós nascemos num ecossistema familiar, com regras, com crenças, com medos, com amores que não são nossos, mas que nós absorvemos como uma esponja. Na infância, para garantir o amor e a sobrevivência, nós fazemos um pacto silencioso com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. É uma promessa inconsciente de lealdade. A voz da criança dentro de nós, ela diz assim: sem você eu fico sozinho. Eu sei como consertar isso. Eu serei exatamente como você, exatamente da maneira que você quer que eu seja, e assim você me amará. E nesse processo, nós internalizamos não apenas as qualidades, mas também os conflitos não resolvidos, as frustrações, os medos e os padrões dos nossos pais. Se eles tinham uma relação conturbada com o dinheiro, por exemplo, é provável que a gente repita isso. Se o amor em casa era condicional, atrelado a conquistas, a outras coisas materiais, nós crescemos acreditando que nós precisamos comprar o afeto. Se o abandono foi uma realidade, nós podemos nos tornar alguém que abandona ou que é sempre abandonado. Ok, Vanessa, mas como é que nós trazemos isso para o nosso dia a dia? Pensa nas regras não escritas da sua família. Como se falava ou não se falava sobre o dinheiro, sobre raiva, sobre sucesso, sobre afeto. Muitas vezes a sua autossabotagem hoje ela é apenas uma forma distorcida de ser leal a uma dessas regras antigas da sua família. Então agora eu vou fazer um exercício aqui de reflexão. Pensa num padrão que se repete na sua vida. Qualquer padrão aí, algo que acontece sempre com você e que você não vê justificativa para isso. Agora, sem julgar, se pergunte: quem na minha família de origem, né, na minha família principal, minha família, pais, avós, agia de forma parecida? Que mensagem sobre isso eu recebi na infância? Apenas observe o que vem na sua cabeça.
A primeira resposta é muitas vezes a mais verdadeira. A autossabotagem, ela é uma mestra de disfarces, vamos dizer assim. Ela não chega dizendo, oi, eu vim estragar sua vida. Ela vem mascarada. Ela pode vir como relacionamentos destrutivos, onde você se vê inexplicavelmente atraído pelo mesmo tipo de parceiro indisponível, controlador ou que precisa ser consertado, recriando um drama familiar antigo. Pode vir como procrastinação crônica. Aquele projeto importante que você nunca termina, ele não é preguiça. Muitas vezes ele é uma forma passivo-agressiva de expressar uma raiva que você não se permite sentir. É uma rebeldia silenciosa. Pode vir também como vícios, em compras, em comida, em jogos e substâncias. Cada um deles é uma tentativa de preencher um vazio ou de sentir uma excitação que a vida real parece não oferecer pra gente. E talvez a máscara mais sutil e mais perigosa de todas elas seja o falso self. Uma máscara para apresentar o próprio eu como se ele fosse uma outra pessoa, diferente do que ele realmente é. Isso acontece quando a mensagem que está internalizada foi: do jeito que você não é bom o suficiente. Então a gente passa a vida atuando, tentando ser a pessoa que nós achamos que os outros querem que a gente seja. E qual que é o preço disso, Vanessa? O preço é uma profunda desconexão de quem nós somos e a impossibilidade de nós sermos genuinamente amados. Mas como que a gente faz para trazer isso para a prática, para o dia a dia? Começa a se observar como um cientista curioso da sua própria vida. Quando você se sente drenado, em que situações você se sente um ator, uma fraude, ou seja, atuando como se você fosse alguém que você não é? O que você faz para evitar o desconforto, a dor ou o tédio? Pega um caderno e responda com total honestidade, apenas para você. Qual é o meu padrão de fuga preferido? É o rolar do feed no celular? É comer algo que eu não tenho vontade ou não preciso? É iniciar uma briga? Qual que é o seu? Porque identificar a máscara é o primeiro passo para a gente poder tirá-la. Sem culpa, apenas com consciência. Nós já vimos a origem do problema e as máscaras, da autossabotagem. E agora a pergunta de $1 milhão aqui é: como que eu saio disso? A libertação, ela não é um evento, ela é um processo de trazer luz à escuridão. O objetivo é um só, é tornar consciente o que está inconsciente, é colocar luz na escuridão. Mas atenção, a consciência por si só, ela não é suficiente. Você pode entender intelectualmente que você repete o padrão do seu pai, mas isso não muda nada se ele não for seguido de uma ação diferente. A verdadeira mudança, ela só acontece quando você sente a dor daquele padrão, assume a responsabilidade pela sua parte e escolhe agir de uma nova maneira, mesmo que isso seja assustador. É assustador porque confrontar esses padrões parece uma traição à nossa família. Questionar a forma como nós somos criados pode gerar um medo imenso de perder o amor e o pertencimento. Por isso, esse caminho exige coragem e muitas vezes o apoio de um profissional, de um terapeuta, que sirva como um guia seguro na nossa selva. A autoconsciência é um músculo que pode ser treinado diariamente. Mantenha um diário da sombra por uma semana. Pode ser no seu celular, pode ser um caderninho onde você anota as coisas, como eu faço. O objetivo aqui não é ser poético, é ser cru, autêntico. Anota tudo que você estiver pensando. Anota seus pensamentos de raiva, de frustração, de inveja, sem censura, sem se bloquear. Naquele caderno você pode escrever tudo. Anota quando você agiu de forma autossabotadora. Apenas anota. Vai anotando. Hoje eu procrastinei por 3 horas. Hoje eu comi algo que eu não sabia que não podia e fui lá e fiz. Hoje eu senti raiva da minha parceira ou do meu parceiro e me fechei.
o ato de você dar nome ao que está na sombra tira o poder que aquilo tem sobre você. É o primeiro e mais corajoso passo para a mudança. É você identificar aquilo que está no escuro. É colocar para fora. E escrever é uma forma de você ter consciência daquilo. Isso que eu estou falando aqui, gente, não é um caminho de culpa, mas é uma estratégia da alma. Isso é um ciclo completo, é entender a causa, reconhecer o efeito e aplicar a cura. Você deixa de ser a vítima da pedra de Sísifo que eu falei no início, né, da metáfora, e se torna o observador consciente que pode simplesmente escolher não empurrar mais essa pedra para o alto da montanha, para depois ela cair novamente e depois voltar a subir. E para te ajudar a dar esse primeiro passo prático, hoje eu quero te propor um desafio. Vai ser o desafio da semana. O observador consciente. Nos próximos 7 dias, a sua única tarefa vai ser, você vai escolher um único padrão de autossabotagem que você identificou. Apenas um. E o seu desafio é apenas observá-lo, sem tentar mudar nada, sem se culpar. Apenas toda vez que esse padrão aparecer, você vai dizer para si mesmo: ah, aí está você de novo, eu te vejo. E vai lá e anota no seu diário. O objetivo aqui não é uma mudança imediata, mas sim o fortalecimento do seu músculo de consciência. Apenas observe e veja o que acontece. Nós começamos essa conversa com a imagem de uma prisão invisível, que é a grande mensagem, que as chaves dessa prisão sempre estiveram nas suas mãos. Elas estão na sua coragem de olhar para o passado, sem você se tornar refém dele. Estão na sua disposição de ser honesto sobre as suas máscaras. E, acima de tudo, estão na sua capacidade de se oferecer à compaixão, que talvez você nunca tenha recebido de ninguém, nem de si mesmo. A jornada para quebrar o ciclo da autossabotagem é a jornada mais importante da sua vida. Como dizia Platão, há uma vitória e uma derrota. A maior e a melhor das vitórias, a mais baixa e a pior das derrotas, que cada homem conquista ou sofre, não pelas mãos dos outros, mas pelas próprias mãos. A vitória sobre a autossabotagem é a maior de todas, porque é a vitória que te devolve a si mesmo. Agora eu quero muito saber de você. Qual das 3 lições ressoou com o seu momento atual? A origem, as máscaras ou o caminho da libertação? Deixa aqui pra gente nos comentários. Eu sempre leio, mesmo que eu não consiga responder todos. E assim a gente fortalece a nossa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Lembre-se sempre que o caminho ele é profundo, mas você não está sozinho. E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, nos meus cursos ou redes sociais, os links estão sempre na descrição do vídeo. E até o nosso próximo encontro.